Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um treinamento DLM Consult em EAD, um curso em vídeo para quem quer ficar sabendo tudo sobre a cannabis medicinal com foco no mercado de manipulação. Eu sou Cláudia Mano, advogada especializada em vigilância sanitária e assuntos regulatórios, e tenho atuado no setor da cannabis desde 2018, 2019, quando comecei a ter o primeiro contato com a problemática da regulação dessa planta que tem tantos efeitos medicinais benéficos e que precisa ser desconstruída na questão do preconceito. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente começar a falar um pouquinho aqui sobre a história e a regulação da cannabis medicinal. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Próximo. Muito bem, aqui está um pouquinho da minha história, né? Como eu disse, eu sou advogada, estou desde 99 aí na área de vigilância sanitária, e recentemente a gente tem aqui uma iniciativa de ter fundado a primeira associação exclusivamente voltada para o tema da cannabis medicinal na farmácia de manipulação. Então, nós estamos, nesse momento que eu gravo aqui esse curso, judicializando, né, entrando no judiciário para garantir o direito das farmácias em operarem com essa planta que tem aí respondido por inúmeros avanços, né, na pesquisa de diversas doenças que ela é capaz de tratar ou mitigar. Aqui você encontra um pouquinho das nossas redes sociais, a DLM Consult, e também do nosso escritório de advocacia, então já aproveita, aponta o seu celular para a tela, para você ter aí o nosso contato, também ficar por dentro de tudo que acontece no nosso setor, na área jurídica e regulatória. E eu vou começar falando um pouquinho sobre a história da cannabis medicinal. A arqueologia dá conta de que a cannabis medicinal, o uso dessa planta já existe há mais de 10 mil anos. Em 2700 a.C., apareceu ali na primeira farmacopeia da história. 70 a.C., um grego catalogou a planta como eficiente para dores e inflamações. E em 1843, um médico irlandês, Dr. William O'Shaughnessy, traz da Índia e recomenda para cólera, reumatismo, tétano, raiva, dores e convulsões. Então, aí a gente já vê a amplitude, né, do uso que a cannabis viria a ter no século passado, né, retrasado, na verdade, para a medicina. Aqui no Brasil, em 1830, havia uma lei que associava a cannabis à vadiagem, como podemos dizer, que dava 3 dias de cadeia para escravos e outras pessoas que fossem flagradas aí consumindo a droga. Em 1910, a Revolução Mexicana, houve um grande êxodo de mexicanos adentrando os Estados Unidos. Em 1920, a gente tem um contexto de lei seca. Então, naquela época, como a bebida alcoólica era proibida, a maconha se tornou uma opção de entretenimento ali, de uso adulto, pelo território americano. E muitos atribuíram essa entrada, né, da marihuana nos Estados Unidos justamente a essa invasão mexicana. E aí a planta acabou respondendo por reforço de estigmas e preconceitos contra os imigrantes já naquela época, focando aí, teve uma campanha, né, em 37 ela acaba sendo proibida nos Estados Unidos, mas houve uma campanha ostensiva, né, para associar o uso da cannabis a comportamentos violentos, que a gente sabe que não existe, e criminalidade, né, e outros desvios comportamentais, digamos assim, de cunho social. Em 1924, a ONU, né, fez ali a convenção sobre drogas, né, e em 38 saiu aqui no Brasil a primeira lei, na era Vargas, que tratava sobre a fiscalização dos entorpecentes, essa lei que vigorou até 2006, que foi quando foi promulgada uma nova lei federal para tratar do assunto dos crimes relacionados a uso e tráfico de drogas.
E em 1960, começa a pesquisa do Dr. Rafael Michel, que é um químico, que é considerado o pai da cannabis medicinal, da qual, inclusive, o Dr. Elisaldo Carlini, que já foi ali presidente da Anvisa, ou melhor, secretário nacional de Vigilância Sanitária, antes mesmo da criação da Anvisa, e descobriu-se a existência do tal sistema endocannabinoide. Ou seja, são receptores que estão presentes em vários órgãos do corpo humano, receptores CB1 e CB2, que conversam, então, com os ativos presentes na planta da cannabis. Daí também os estudos ainda serem muito iniciais e embrionários, até por conta do preconceito, mas de haver uma gama imensa de possíveis aplicações para a cannabis no campo da medicina, por conta dessa constatação de que há um sistema endocannabinoide existente no organismo humano e que ele pode ali interagir com os ativos que a planta produz. No fim do século XX, o marinol e o dronabinol são aprovados para tratamentos de pacientes com câncer e HIV, justamente para esse efeito colateral, né, da quimioterapia, no caso do câncer, náuseas e vômitos, enfim, e aí, então, entra esse derivado da cannabis aí na lista de drogas reconhecidas para esse uso. Em 95, a Califórnia, que é sempre um estado muito pioneiro na revisão, né, de normas e na quebra até de tabus políticos e sociais, a Califórnia aprovou, então, a Lei da Compaixão, e o Canadá e a Holanda criaram regulamentos para a produção e o uso da cannabis medicinal. Em 2013, um médico americano, Sanjay Gupta, documenta o uso que é o mais popular do CBD, canabidiol, hoje em dia, que é para controle aí da epilepsia refratária, ou seja, epilepsia resistente a medicações tradicionais. No Brasil, a história se desenrola mais ou menos a partir de 2014, com o caso Annie Fischer, ela está aí na tela. A Justiça Federal autorizou uma família a importar, a família da Annie, a importar o óleo de CBD direto dos Estados Unidos. Se você quiser saber mais, dá uma olhada nesse documentário que tem na Netflix, que é promovido, né, pela Super Interessante, que conta a história desse primeiro marco aí, né, judicial, na luta pelo acesso à cannabis medicinal no Brasil. O Conselho Federal de Medicina, na mesma época, incluiu ali a possibilidade do médico prescrever nesses casos de epilepsia resistente. E em 2015, a Anvisa aprovou uma norma excepcional de uso compassivo, ou seja, que permite ao paciente realizar a importação direta de produtos que forem prescritos por seus médicos, marcas de produtos, enfim, havia 4 marcas ali listadas, por pessoa física para uso próprio. Também surgiram as primeiras associações de pacientes para cultivo de cannabis e extração de óleo para tratamento dessas doenças, pacientes esses cujas associações vêm entrando na justiça, eles às vezes individualmente ou coletivamente, através das associações como a Abraça e a Esperança, por exemplo, em João Pessoa, na Paraíba, entrando, pleiteando os habeas corpus preventivos, que nada mais são do que salvos-condutos emitidos pelo judiciário, para que aquela pessoa que venha realizar o plantio para uso próprio e fins médicos comprovados, não venha a sofrer aí restrição de liberdade por estar atuando com uma droga que ainda é ilícita no país. A cannabis ainda é uma droga ilícita no país. Em 2016, a Anvisa alterou a lista da portaria 344, que é a nossa velha conhecida, né, gente, a portaria de controlado, para incluir os derivados da cannabis na lista de substâncias com uso permitido no Brasil. Nós vamos ver em quais listas estão mais à frente. E a Anvisa ampliou a lista de possíveis importações da RDC 17/15 para 11 marcas que a gente pode, então, pleitear a importação direta através desse mecanismo aí de uso compassivo que a Anvisa coloca para a população brasileira. Em 2017, foi aprovado o primeiro registro de medicamento no Brasil, contendo ali THC e CBD, que é o Mevatil, aqui no Brasil é essa marca, mas que fora do Brasil é conhecido como Sativex em outros países,
E o tema também acaba entrando ali na agenda regulatória da Anvisa dos 3 anos que se seguiriam. Sai a primeira liminar de cultivo para uma das associações que eu mencionei, no caso a Abraça Esperança, que é a mais conhecida em João Pessoa, e existem também iniciativas como essa ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que tramita no STF pedindo a descriminalização do cultivo da maconha ou da cannabis para esses fins, acredito que para os fins medicinais. Em 2019, são conduzidas uma porção de audiências públicas no Senado e na Câmara, e finalmente a Anvisa aprova uma norma que vai regulamentar, é a primeira norma que vai regulamentar a situação da cannabis medicinal aqui no Brasil, que é a RDC 327 de 2019. Essa norma, a gente vai ver, ela cria uma categoria específica de autorização sanitária para produtos derivados de cannabis poderem ser autorizados, importados, né, em escala, inclusive, aqui para o mercado brasileiro, com aí algumas desonerações regulatórias, que nós vamos ver. Mas cria lá uma categoria especial permitindo, né, que mais empresas possam pleitear o registro sanitário desses produtos, dessa forma simplificada aí da autorização sanitária, criou-se uma categoria para abrigar esses produtos aqui na legislação brasileira, e uma RDC também, a 306, deixa de vincular a possibilidade de importação por pessoa física a um número X de marcas, como vinha acontecendo ali na RDC 17 de 2015. Bom, aí em 2020, a Anvisa reformou também a RDC do uso compassivo, que agora tem esse número de 335/20, e continuou aí permitindo e até simplificando para que o paciente, pessoa física, possa fazer a importação diretamente do medicamento de cannabis que lhe foi prescrito. Existem várias empresas que prestam assessorias para os pacientes fazerem isso, elas são representantes das marcas aqui no Brasil. Foi também em 2020 que uma indústria nacional, a Prate Dona Dulce, adquiriu a primeira licença do tipo autorização sanitária para um CBD nacional e sintético. Foi também em 2020 que, por iniciativa nossa, foi fundada a primeira associação de pacientes e farmácias de manipulação em prol da cannabis medicinal, fundada aqui em São Paulo, mas com associados de todo o Brasil, e que pretende lutar pelo direito da manipulação de cannabis medicinal em farmácias magistrais, que é aqui o nosso mercado, né, o nosso público-alvo, o setor em que a gente se insere já há muitos anos. O Mevatil, em 2021, teve ali um lotezinho interditado também. A gente está com ação em andamento desde julho de 2021, na Justiça Federal em Brasília, e a Anvisa altera, mais uma vez, a regra para autorização de importação por pessoa física, estabelecendo um trâmite simplificado, um fast track, novamente incluindo ali algumas marcas numa nota técnica que é anexa aí, né, auxiliar da novel RDC 570/21, que altera aquela 335 que está ali no topo do quadro de 2020. Então, esse é o arcabouço hoje, jurídico-regulatório, em termos de história, e como as coisas foram evoluindo em prol aí da cannabis medicinal no Brasil. Muito bem. A gente sabe que no Brasil a gente opera mediante um sistema político que privilegia a tripartição de poderes, ou seja, nós temos 3 poderes da República em curso, funcionando institucionalmente no Brasil: o poder legislativo, que faz as leis, o poder executivo, que as executa, e o poder judiciário, que tem ali o seu papel de promover a harmonia, resolvendo conflitos que existam entre governo do Estado, por exemplo, e governo federal, entre o cidadão e o outro cidadão, entre o cidadão e, eventualmente, um órgão do poder público, né, que são as chamadas liminares, os mandados de segurança, que a gente está cansado de falar aqui no setor, e essas são as funções dos 3 poderes. Dizemos isso para poder explicar que existe uma hierarquia entre as normas, diversas normas que temos no Brasil, não tem todas a mesma força, tá? Aqui é uma representação da pirâmide de Kelsen, que é um filósofo que organizou esse sistema apenas para mostrar que a Constituição Federal,
ela está no topo de todas as leis brasileiras. Então, se você está atendendo à Constituição Federal, aquilo é constitucional. Se existir uma lei ou uma resolução que não atende o que está na Constituição Federal, ela automaticamente será inconstitucional. Daí, por exemplo, a tal da ADI, que mencionei mais cedo, ações diretas de inconstitucionalidade, que são ações que se pleiteia do Supremo Tribunal Federal a decisão sobre a constitucionalidade ou não de determinada norma. Abaixo da Constituição, as leis, que são aquelas promulgadas diretamente pelo Poder Legislativo, ou seja, Câmara dos Deputados, Senado Federal, em âmbito federal, e Câmara dos Vereadores, em âmbito municipal, e Assembleias Legislativas dos Estados, todos esses órgãos, deputados e senadores e vereadores, fazem, às vezes, de legislar. São eles que, tendo ali uma pluralidade, uma representatividade, que teoricamente representa ali, né, a totalidade da população brasileira, tendo ali uma multiplicidade de atores, né, dentro dessas casas legislativas, entende-se, portanto, que tudo aquilo que é discutido neste âmbito pode ter ali a tal da força de lei, e é algo que precisa valer, valer para valer, desde que não seja ali inconstitucional. Abaixo das leis, aí começam os atos normativos que são promulgados pelo Poder Executivo. Então, decretos servem apenas para dar fiel cumprimento às leis. Então, se uma lei diz é necessário uma autorização da Anvisa para importar medicamento, o decreto vai poder dizer, olha, para conseguir essa autorização é necessário cumprir esses e esses e esses requisitos, de modo que a gente tem aí o poder executivo, de fato, limitado a executar o comando que já está previsto numa determinada lei. E muito abaixo disso, temos as portarias, as resoluções e as instruções normativas, que são atos normativos expedidos por órgãos como a Anvisa, o Ministério da Agricultura, os conselhos federais, por exemplo, que regulam o exercício de profissões, enfim, Conselho de Farmácia, Conselho de Medicina, Ordem dos Advogados do Brasil, são todas normas inferiores, né, que vão ali ter que respeitar o que está dito nas leis e o que está dito também na Constituição Federal. Como exemplos, eu deixei aqui para vocês alguns apontamentos em relação a leis que a gente está acostumado a lidar aqui no setor de vigilância sanitária, a 5991, que é de 73, a 6360, que é de 76. Uma outra lei que é considerada, né, desta forma é o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8078, e por aí vai. E aqui também a Lei de Controlados, que é a 11343, que, como já falamos, né, substituiu aquela lei de 38 da Era Vargas, que tratava ali da lida com entorpecentes no âmbito criminal, da punição penal no Brasil. Aqui alguns exemplos dos decretos também que regulamentam essas leis, e abaixo da pirâmide estão as portarias, resoluções e instruções normativas. No campo da legislação brasileira, agora já olhando para quais são as leis e o que diz a Constituição Federal dentro do que a gente pode encaixar aqui no tema da cannabis medicinal, a gente vai encontrar o artigo 196 da Constituição Federal, que diz, gente, que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado, e que ela deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem redução do risco de doenças e outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção ou recuperação. Aí a gente vai ver que tem a Lei 11.343, que é essa que trata dos crimes de tráfico, por exemplo, que é da política antidrogas, e que ela proíbe o cultivo, plantio, cultura e exploração daqueles vegetais de onde possam ser extraídas as drogas, exceto se tiver autorização legal ou regulamentar. Então, aqui, exceto se tiver autorização regulamentar ou legal, a gente já enxerga que existe sim uma competência dada por lei para a Anvisa para autorizar o trabalho com insumos e substâncias que são listadas como drogas. Existem drogas que são ilícitas, como é o caso do CBD. A cannabis é planta proscrita, mas o CBD é uma droga lícita, o THC também. Então, essa autorização legal ou regulamentar nada mais é do que a autorização especial, que toda farmácia praticamente já tem.
né? Exceto as que não operam com controlados, não desejam, mas em geral, toda farmácia ali acaba tendo a sua autorização especial justamente para lidar com as substâncias. E aí, descendo na base da pirâmide, substâncias da portaria 344, que está logo abaixo, que é justamente a lista que a Anvisa organiza, dizendo, olha, isso é droga ilícita, isso é droga lícita, essa daqui, para você poder trabalhar, precisa de uma prescrição da cor tal, talonário numerado, dosagem X, sais e ésteres, isômeros, e vai classificando as substâncias dentro do grau de risco entre psicotrópicas, entorpecentes, né? Tem alguns hormônios que estão ali, então a gente vê que a portaria 344 abrange um nível de controle dentro aí da boa prática farmacêutica e medicinal de diversas substâncias que, apesar de serem especialmente controladas, daí o nome autorização especial, elas são lícitas e podem ser trabalhadas, prescritas por médicos e dispensadas por farmácias, por exemplo, magistrais ou drogarias, que são as farmácias sem manipulação. Aí vem a Anvisa, além de colocar as substâncias na portaria 344, como eu já falei, ela regulamenta a autorização sanitária para produtos derivados de cannabis, que é uma nova categoria que foi criada, justamente proibindo a manipulação de operar com essas substâncias da RDC 327, aí com as substâncias derivadas de cannabis. Então, se a saúde é um direito de todos, se o acesso deve ser universal e igualitário, se basta uma autorização legal e regulamentar, a gente já consegue concluir que a Anvisa não poderia, através da RDC 327, ter excluído todo o setor de manipulação da possibilidade de trabalhar justamente com as substâncias derivadas de cannabis. Ou seja, esta RDC, neste ponto, ela não combina, ela não é recepcionada por exemplo, pela Constituição Federal, pelo artigo 196, porque o acesso, para ser universal e igualitário, a gente tem que ter players, né? A gente vai ver o preço do produto, que é proibitivo para muitas pessoas. Então, como é que eu vou dar acesso para as pessoas se elas não têm sequer condições, né, de encontrar um produto com um preço minimamente acessível, minimamente acessível. Bom, isso aqui é uma tela que a gente retirou do webinar da Anvisa, de agosto de 21, onde tivemos ali um outline, né, do que seria hoje a situação na Anvisa de produtos de cannabis autorizados. Aqui eles estavam falando em 4, mas eu estou gravando esse curso agora em março de 2022 e já temos, se não me falha, 14 produtos de cannabis autorizados dentro daquela RDC 327, que é aquela categoria especial que comentei mais cedo, tá? Temos aqui o Mevatil, e é importante destacar o Mevatil porque ele tem CBD 25 e THC 27. Os produtos que são importados, que, como já falei, são representados por marcas, por representantes de marcas aqui no Brasil, que também te ajudam a trazer para seu uso próprio. Você sendo um paciente, você pode procurar diversas empresas de cannabis para localizar ali o produto que foi prescrito pelo médico e poder fazer a importação direta dentro da regra do uso compassível, do compassivo. E a gente tem na Anvisa também diferentes empresas discutindo como regularizar diferentes produtos. Essa é a situação que trouxe a Anvisa aí no âmbito de um webinar ocorrido em agosto de 21. Como a gente tem um medicamento específico registrado, nós temos isso com CBD e THC, nós temos bastante claro aqui o conceito de que houve, por parte da Anvisa, a avaliação da eficácia e da segurança dos insumos que estão ali presentes no Mevatil. Então, não é um argumento válido mais para a Anvisa dizer que deixa de permitir a cannabis, por exemplo, na farmácia de manipulação, porque o insumo da cannabis não teve sua eficácia e segurança avaliadas. Porque teve. Muito embora na RDC 327, pelo menos nos 3 primeiros anos, seja permitido à indústria importar, né, fabricar ou importar produtos terminados, acabados, com CBD e 0,2% de THC, e sem passar pela comprovação de eficácia e segurança, isso não significa que a Anvisa nunca tenha se debruçado na eficácia e segurança do CBD e THC, porque nós temos o registro do Mevatil, que ocorreu aí já há algum tempinho atrás, e que está válido no Brasil, tá? Então, sim, temos eficácia lá. A gente fala e a gente mostra que tem, sim, eficácia e segurança avaliada pela Anvisa e aprovado esse registro ali em 2017. Ah, Brasil! É isso!
Muito bem. Os tais RDC 327, esses daqui são os primeiros que foram registrados ali na Anvisa, que possuem as autorizações sanitárias, como a gente pode ver, são produtos que têm marca, né? Tem ali diferentes dosagens, isso aqui são exemplos, né, dos produtos que estão aprovados. Aí também esse estudo a gente fechou por volta de fevereiro de 22, né? Quando você estiver assistindo esse curso, pode ser que hajam muitos outros também aprovados nessa modalidade específica de autorização sanitária para CBD, produtos com THC até 0,2%. Muito bem. Como eu venho dizendo desde o primeiro momento que comentei sobre a RDC 327, a Anvisa achou por bem incluir uma proibição para que a farmácia magistral opere com produtos derivados de cannabis. Nós vamos analisar agora alguns dispositivos que estão ali presentes nessa norma e que vão passar por um crivo aqui meu em relação ao erro ou acerto, se olharmos não só para 327, mas para todo o arcabouço jurídico e regulatório vigente no Brasil. Então, o artigo 10, ele já delimita ali que não podem, como autorização sanitária, somente produtos via oral ou nasal. Então, já não pode, nem cosmético, nem fumígeno, nem produtos para a saúde, que são os tais correlatos, ou equipamentos médicos hospitalares, enfim, kits de diagnóstico, outros produtos, né, que não se enquadram como medicamentos, e nem como alimentos. Então, nenhuma dessas categorias ainda é permitida, ou seja, o CBD, às vezes, ele sai lá dos Estados Unidos como um suplemento, e ele chega aqui, ele vira medicamento, por força dessa regulação que coloca ele como medicamento especialmente controlado dentro da portaria 344. Também não é permitida a droga vegetal ou planta, até aí está tranquilo, porque está correto diante do que dispõe a própria portaria 344, lista E, plantas proscritas, cannabis. Também proíbe, no artigo 12, qualquer publicidade de produtos de cannabis. Eu tenho atuado bastante com empresas que tiveram a sua publicidade enquadrada pela Anvisa como irregular e sites, inclusive, que foram derrubados. Isso está correto, porque a Lei 9294, e aí dentro da hierarquia ela está cumprindo, ela vai dizer que não se pode fazer nenhum tipo de publicidade ou propaganda dirigida ao público consumidor quando o produto seja necessário uma prescrição para poder acessar. Então, se eu preciso de prescrição médica, para que eu vou colocar esse produto numa mídia que atinge toda a classe dos consumidores brasileiros? Não faz sentido que o consumidor se interesse pelo produto antes de passar por uma consulta e uma avaliação do profissional que pode prescrever, que é o médico. Tem aí o veterinário, o odontólogo, que também estão permitidos na portaria 344, nós vamos chegar nisso, mas a gente precisa, né, que seja respeitada a regra de não publicidade dos produtos derivados de cannabis. Falando agora em prescrição, o artigo 13 diz que a prescrição dos produtos de cannabis é restrita aos profissionais médicos legalmente habilitados pelo CFM. E aí a gente tem uma incongruência da RDC 327 com a portaria 344, que elas têm aí supostamente o mesmo nível hierárquico, né? Ela é expedida pela Anvisa, tem o mesmo nível hierárquico. A portaria 344, na verdade, ela vem de antes da Anvisa começar a nomear suas normas como RDC. Então, ela seria também uma RDC, que é a rigor, tá? Se ela tivesse sido promulgada antes. Como ela é de um pouquinho antes, e ela vem sendo alterada, né, em relação às listas, aí ao longo desses anos, né, ela é de 98, então ela tem essa denominação de portaria, mas ela poderia facilmente ser uma RDC. E aí não dá, né? Porque na portaria 344 fica bem claro que podem prescrever produtos controlados médicos, odontólogos e veterinários, sendo que os odontólogos e os veterinários dentro de suas áreas de atuação. Então, não há por que a gente não permitir, por exemplo, que um médico veterinário prescreva, faça uma prescrição veterinária de um produto de cannabis para algum animal, tá? Não é permitido a amostra grátis, o que está absolutamente correto, né? Dentro da portaria 344 também já havia essa restrição. Veda, como disse, a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados, tal, que está errado, né? Porque a gente já viu que cria uma reserva de mercado à indústria, ou seja, a Constituição fala em concorrência desleal,
em princípio da igualdade e igualdade de condições. E aí, como que você diz que a indústria pode, inclusive sem eficácia e segurança, e a farmácia não pode, porque enfim, tem algumas justificativas da Anvisa que nós vamos ver em breve. Muito bem. E aí também, olha isso, gente, o 53, ele proíbe a farmácia de manipulação atuar mesmo como se fosse drogaria. É um equívoco, né? Um erro crasso aqui da Anvisa na redação da legislação, porque não existe, né, como a gente evitar que só as farmácias que manipulam não possam vender na qualidade de drogarias, que também são, o produto pronto, né? Não faz o menor sentido, o que evidencia ainda mais a reserva de mercado que a Anvisa procurou fazer, sim, para a indústria farmacêutica no momento de fazer a regulamentação da cannabis. Felizmente, a gente tem aqui alguns pareceres e notas técnicas da Anvisa, inclusive no processo da Farmacan, que eu estou atuando como advogada desde o início, aonde a Anvisa diz que, olha, isso daí realmente foi um equívoco, tal, pode sim dispensar, mas a gente não tem nada oficial ainda do órgão nesse sentido, a não ser essas manifestações aí pontuais no nosso processo judicial. Muito bem. Quais são os argumentos da Anvisa contra a manipulação? O que a Anvisa fala como justificativa para não poder fazer manipulação? Dificuldade de fiscalização. São muitas farmácias, a gente não consegue, tal. Mas, pera, você tem ali a fiscalização dos estados e municípios colocada, ativa, atuante. Vocês recebem a vigilância sanitária, ela vem, ela pesa os controlados. Então, como assim está difícil fiscalizar, né? E também não é pretexto, né? Está difícil fiscalizar, então não faz, então proíbe. Então proíbe todo mundo, ou libera para todo mundo, ou proíbe para todo mundo. Diz também a Anvisa que haveria um risco de desvio das substâncias. Imagina, que a farmácia de manipulação, então, esquece, né, que a farmácia é provida, por exemplo, de armários com guarda de chaves, acesso restrito para todo e qualquer produto controlado. Se esquece que a farmácia de manipulação é obrigada a escriturar grama por grama todos os controlados no SNGPC, então também não há fundamento nessa fala aqui que aponta para um risco mais elevado de desvio de substâncias. O risco é igual a qualquer outro controlado que a gente já atua, que a gente já trabalha. Os sistemas da qualidade das farmácias não seriam, segundo a Anvisa, maduros o suficiente, também é uma grande falácia, né? Nós recebemos os laudos dos fornecedores, nós repetimos as análises, nós temos laboratório de controle de qualidade externo para confirmar qualidade de insumos, a gente é obrigado a mandar lá, né, fazer o rodízio das amostras, enviar para fora para analisar, ou seja, monitorar, sim, a qualidade daquilo que a gente coloca no mercado. A Anvisa também alega que os estudos ainda são muito preliminares, que a eficácia e segurança não está bem estabelecida. Como eu já disse, né, temos o Mevatil, então esse argumento já cai por terra. E estudo é estudo, né? A ciência vai avançar e a gente vai ver como e em que circunstâncias a gente pode, médico prescrever, farmacêutico aviar, dentro da melhor ciência daquilo que vai vindo, né, numa evolução aí de estudos. A Anvisa diz, olha, não precisa manipular, porque, poxa, já liberei importação direta, já liberei uma categoria de industrializado, para que precisa manipular, né? Que é um argumento que também é vazio diante da livre concorrência do livre mercado, e também de toda a regulamentação a qual a farmácia magistral está submetida obrigatoriamente, e que a coloca, sim, em pé de igualdade com a indústria, havendo apenas a diferença da escala, para operar com segurança, qualidade, né, com tudo que precisa para que um bom produto, um bom medicamento chegue às mãos do público consumidor para tratar aí dos seus males. A Anvisa também alega estar vinculada, amarrada, presa a uma legislação internacional que proíbe a planta, e de fato ninguém está falando aqui para liberar a planta, ainda não temos essa perspectiva no Brasil, muito embora em vários países da Europa e dos Estados Unidos também, vários estados nos Estados Unidos já descriminalizaram, né, o uso adulto da cannabis, mas não é pertinente a gente se atrelar ali às convenções internacionais, até porque, eu vou mostrar numa outra tela, que a ONU, inclusive, já reclassificou a cannabis há alguns
alguns meses atrás, para que ela pudesse, inclusive, ser considerada como de menos risco do que anteriormente, e que ela pudesse ser melhor contemplada nos programas de saúde pública dos países aí que se orientam pelas políticas da Organização das Nações Unidas, através da OMS, Organização Mundial de Saúde. Agora nós vamos falar, gente, sobre as óbvias vantagens da manipulação da cannabis medicinal em farmácias magistrais. Melhora do acesso ao paciente. A gente vai falar sobre custo mais à frente, mas assim, a gente já imagina e entende que quando houver uma diversidade de empresas fracionadoras de insumos, ou mesmo sem fracionamento, trazendo a cannabis para o Brasil, a gente vai conseguir um preço melhor até do que as associações de pacientes que estão operando aí com base em liminares, né, em habeas corpus preventivos, aí, mas sem um padrão, né, para sua regulamentação. A capilaridade também, né, gente? Somos 7.900 farmácias no Brasil. A gente está aonde o público consumidor está, aonde o paciente está, e a gente consegue atender muito melhor, estando espalhados por aí e podendo ter um contato mais de perto, tanto com o prescritor quanto com o paciente, que vai se beneficiar aí do nosso tratamento. Outra vantagem é a individualização. A farmácia, ela consegue fazer o ajuste de dosagem, o que é particularmente importante no caso da cannabis medicinal, porque, por exemplo, já se percebeu que o CBD e o THC, quando juntos, atuam melhor do que quando o CBD está ali sozinho, isolado. Ou seja, existe um efeito comitiva pelo qual a ciência já observa que os diversos ativos da cannabis, agindo juntos, eles proporcionam mais resultado, mais eficácia e mais, enfim, mais segurança, mais, assim, mais resultado para o paciente, para aquele resultado clínico que se espera. Então, efeito comitiva e ajuste de dosagem, imagina, o médico pode prescrever aí X de THC, X de CBD, amanhã perceber que o paciente não está respondendo bem, ou está ficando com muito sono, aí a gente pode aumentar um pouquinho a dose do CBD, diminuir um pouquinho o THC e ajustar na manipulação quase que em tempo real essa dosagem para que ela fique adequada para a situação clínica de cada paciente. Fora a versatilidade, né, pessoal? A farmácia magistral, ela pode fazer supositório, filmes de óleo dispersíveis, sachês, enfim, inúmeras formas farmacêuticas alternativas que aumentam, né, a adesão do paciente, o paciente que é resistente ali a tomar, né, uma cápsula, a gente pode fazer um sachê, por exemplo, enfim, claro que, óbvio, dentro da farmacotécnica, né, que é um assunto que cabe aí aos farmacêuticos decifrarem, mas a gente tem aí essa versatilidade com as formas farmacêuticas. Nós temos assistência de responsável técnico durante todo o período de funcionamento das farmácias, que fazem a avaliação, sim, da prescrição, para ver se está dentro de uma lógica, né, dentro da melhor ciência aí, se aquela prescrição está correta, confirmando com o prescritor, e a exigência óbvia de prescrição médica, já que a portaria 344 não tem como correr disso, tudo é escriturado, tudo é relatado à Anvisa através do SNGPC, de forma que o farmacêutico exerce um papel aí fundamental na manutenção dos controles relacionados à fiscalização de substâncias de controle especial, onde a cannabis está inserida. Os derivados de cannabis estão inseridos. Temos controles rígidos, né, como já venho falando, todo mundo, ou quase todo mundo, tem autorização especial da Anvisa, já opera com drogas até mais poderosas, faz a escrituração regular em SNGPC, um controle de estoque também bastante robusto, armários com guarda de chaves, então, assim, não há como desmerecer os controles a que a farmácia já está submetida para que possa também operar com CBD e THC com maior segurança, sem incremento de risco, como quer fazer crer a Anvisa em algumas de suas manifestações a respeito da vedação ao setor magistral em operar com substâncias derivadas da cannabis medicinal. O controle de qualidade, como já também falamos, existe, né? A gente recebe com laudo, faz o nosso próprio laudo e ainda terceiriza, né,
através dos rodízios de fórmulas com terceiros para verificar, né, como é que está esse produto terminado, e a gente tem condição também de corrigir, né, o rumo aí de produtos e de fórmulas e de insumos através desse monitoramento constante aí que existe, sim, no setor magistral. Muito bem. Aqui a gente está fazendo um pequeno estudo de listas, que é para você ter aí como um guia, né? Para o momento que você for trabalhar com a cannabis medicinal, qual será a prescrição, então? Caso tenha produtos com THC, tá vendo? Medicamentos com máximo de 30 miligramas por ml ou 30 miligramas por ml de CBD e de THC, esse cara aqui, ele vai ser receita amarela, tá? O dronabinol sintético também, os medicamentos regularizados com autorização sanitária acima de 0,2, que é uma coisa meio X para mim, porque que eu saiba na 327 não permite, né, essa regularização através da autorização sanitária, seja como for, a Anvisa já deixou bem claro aqui, que quando tiver mais que 0,2 de THC, é lista A, é amarelo o receituário médico que poderá ser utilizado, ok? Ainda no campo das listas da portaria 344, e analisando junto com a 327 também, a gente encontra, então, na lista B1 de substâncias psicotrópicas prescritas na receita azul, que aí já aviso que não pode usar certificado digital para nenhum talonário numerado, tá, pessoal? Nem para produtos que estão na lista A, nem para esses B1, por exemplo, que é amarela e azul, esses daí a gente não pode usar certificado digital ainda, tá? Mas estão sujeitos a B1 justamente os autorizados mediante a 327 ali, que é o 0,2 de THC ou tetrahidrocannabidiol. O CBD sozinho, tranquilo, sintético, tá na lista C1, ó, receita branca, sucesso suave, hein, pessoal? Então, a gente não tem por que achar que é um bicho de sete cabeças a farmácia magistral operar com uma coisa que ela já está mega acostumada em vários itens ali dessa lista. A gente trabalha no dia a dia da farmácia, então não tem motivo para isso estar acontecendo. Por fim, né, como também venho falando, ninguém aqui está falando da cannabis recreativa, ainda não estamos maduros no Brasil para isso, tanto que a cannabis sativa está prevista como uma planta proibida, assim como, por exemplo, os canabinoides sintéticos, né, e as classes estruturais lá que a Anvisa colocou, tá tudo na F2, tá? Na dianteira dessa história, ainda de forma conservadora, preciso acrescentar, a ONU, a Organização Mundial de Saúde, né, que está vinculada aí à Organização das Nações Unidas, decidiu retirar a maconha, da lista de drogas mais perigosas ali, de suas listas de entorpecentes, aquelas que a gente falou lá nas convenções internacionais, que também é um argumento da Anvisa, que ela está amarrada com isso. A World Health Organization, ela possui uma junta de fiscalização de produtos controlados, que é a GIF, que inclusive é abastecida aqui com os dados que a Anvisa coleta no SNGPC, a gente manda para o GIF, para saber como que está o consumo de emagrecedores, orexígenos, como é que está a morfina, o que o Brasil está usando, né? O que está precisando aí, o que a gente não tem cultura, o que a gente usa mais, tal. Então, tem esse controle por parte dessa organização mundial. E aí a ONU foi lá e falou, olha, também não é bem assim. Então, colocou nos seguintes termos, isso é o que estava lendo agora. A Convenção de 61 diz quem são os narcóticos, tá? E daí nela tá lá cannabis, extratos e tinturas. Então tá. Lista 1, que é menos restrita do que a lista 4, tem agora, então, a flor ou o fruto de cannabis e as resinas, extratos e tinturas, tá? A lista 4, que é mais restrita, ficou com a flor ou fruto de cannabis e a resina. Então, já alguma coisa passou para lá, né? Passou para uma lista menos restrita. E a de psicotrópicos, que aí a gente vai entender, né, que o THC é o que tem o efeito psicoativo, ela prevê da seguinte forma, né? Na lista 2, que é a menos restrita, que está sujeita a risco moderado de abuso e potencial terapêutico de baixo a moderado, a gente tem o delta 9 de THC, que é bem famosão por aí.
E o outro, o THC, né, ele está aqui numa lista mais restrita, com risco alto de abuso e com baixo potencial terapêutico. Então, também a gente ainda espera que isso aqui melhore ao longo dos anos, mas também não dá mais para dizer que, porque a ONU, porque a lista internacional, não, porque já mudou, já mexeu, a Anvisa, vamos embora, vamos embora. Conselhos profissionais, resolução do Conselho Federal de Medicina 2113, limita-se a canabidiol, e dá uma limitada também na autonomia dos médicos, né? Porque fala que, olha, você pode prescrever para epilepsia refratária somente, mas a gente sabe que os médicos brasileiros estão prescrevendo cada vez para mais coisas, tá? Então, tem diversos usos, fibromialgia, dor, tratamentos de pacientes com câncer, tratamento de pacientes com HIV, enfim, tem uma porção de patologias que os médicos já estão fazendo uso, né, da cannabis medicinal, até porque a Anvisa autoriza, por exemplo, o médico a trabalhar no esquema do off-label, ou seja, fora do que está previsto na bula do medicamento. Então, o Mevatil, ele está lá focado na epilepsia refratária e tal, mas não significa que o médico não possa, né, prescrever fora dessa condição para poder trazer aí um ganho à saúde desses pacientes, até porque o paciente também concorda, né, em receber aquele tratamento e ele deve ser livre para dispor do seu corpo, meu corpo, minhas regras, tá? Para dispor aí do seu corpo, no sentido de, mesmo que aquilo não seja algo já estudado à exaustão, que ele queira tentar ali um tratamento A, B ou C, tá? O Conselho Federal de Farmácia também regulamentou a atuação do farmacêutico na dispensação, né, porque estamos restritos a isso por enquanto pelo arcabouço regulatório, limitando aí, né, a dispensação, mas falando como trabalhar. Gente, aqui a gente já viu o seguinte, que outro insumo, que outro ativo, que outra droga precisa ter uma resolução só dela lá no Conselho de Farmácia, por exemplo. Né? Então, a gente vê que toda essa forma de regulamentação, ainda muito embrionária no Brasil, ela vem de um pensamento conservador, preconceituoso, que demonizou a cannabis desde lá da guerra às drogas que foi deflagrada nos Estados Unidos na época do Harry Kissinger. Tá? Então, existe sim uma dificuldade aumentada por causa do problema do preconceito, né? Senão não precisaria ter uma resolução do conselho só para falar de como que dispensa, gente. Como dispensa? Dispensa como dispensa qualquer controlado, Brasil. Não tem segredos. Prometi e estou trazendo para você um estudo recente que eu fiz a respeito dos preços. Lembra que a gente falou? Constituição Federal garante acesso universal e igualitário. Como é que mesmo esse aqui, ó, que ele é uma dose baixinha, é R$ 270, gente. O salário mínimo é 1.000. Como é que você faz para comprar? Um remédio que te consome um terço da sua renda. O terço da renda é para ir para o aluguel. Aqui, ó, quem você acha que consegue acessar um medicamento que custa R$ 2.500 para tratar aqui, provavelmente, por um mês? Quem é que consegue comprar isso daqui hoje, né? São pouquíssimos brasileiros que teriam esse tipo de cacife aí e acesso. Até por isso, tem muita gente processando o SUS para poder conseguir o medicamento de graça. Que é uma coisa que também não faz sentido, porque, assim, se as pessoas estão processando o SUS, gente, para conseguir medicamento gratuito, porque é muito caro. Você concorda que se a gente tiver manipulado, que isso derrube o preço, a gente vai ter muito mais acesso e um prejuízo bem menor aos cofres públicos, porque ninguém vai precisar ficar processando o SUS, porque vai ter opção aqui terapêutica com custo acessível? Fica a dica, fica a dica. Muito bem. Aí eu sou paciente, né? Eu estou na pele agora do paciente, o que que eu vou poder fazer? Como já falamos, né? Eu posso fazer importação direta, então tem várias empresas. Vou dar aqui exemplos, né? Por exemplo, a Terra Cannabis é uma empresa que faz importação, a Verdimed faz importação pro paciente. Então você entrega a sua prescrição, ele fala: essa marca aqui é o meu parceiro, essa marca que o seu médico te deu para você tomar é parceiro nosso. Ele vai fazer o trâmite na Anvisa e vai trazer para você. O caso aqui, meu, né, real, do ano de 2021, maio, primeiro semestre, eu fiz, então, a aquisição de 2 marcas de óleo CBD Full Spectrum por 1.290, para durar por 4 meses de tratamento. Então, o preço do importado, ele também é proibitivo para a grande maioria da população, mas ele é um pouco menos dolorido aí do que o Mevatil, por exemplo. E também, nesse caso do meu, não tem THC. Apesar de ser um óleo full, né?
que tem ali todo o espectro do que acontece na planta, ele está ali dentro, mas ele tem provavelmente uma porcentagem baixa de THC. Outra alternativa são as associações de pacientes, né, aquelas que eu falei, que atuam mediante o habeas corpus preventivo, e elas podem, então, fazer o plantio, extração, invase e dispensação, sem serem presas, né, para deixar aqui um português bem claro, sem ser preso, a associação de pacientes, como a Abraço Esperança, por exemplo, ela consegue a média de custo que a gente apurou essa daqui, de 150 a 550 reais, e aí o que eu critico, né, é que a farmácia magistral está muito bem tecnicamente preparada para lidar com insumos de controle especial e não pode. E as associações de pacientes que não, infelizmente, assim, não desmerecendo, elas fazem um trabalho incrível, mas assim, elas não têm controle de qualidade. Como que elas sabem quanto que tem em cada planta, como fazer a extração, como padronizar isso, né? A gente sabe fazer isso, viu, Brasil? Só fico avisando aqui. Aqui alguns exemplos das principais associações, algumas delas, pessoal, têm tanto amor a essa causa que elas plantam correndo risco mesmo de prisão, tá? Porque tem algumas que não têm autorização judicial ainda para fazer o que fazem, né? E aí, se a gente tem um problema de acesso à saúde, a gente tem aí pacientes, a Síria está ouvindo tudo, pacientes que podem entrar com habeas corpus privado para ele poder plantar em casa desde que ele tenha uma condição de saúde, uma prescrição médica. Existem pacientes, então, que fazem isso individualmente ou coletivamente, através dessas associações, e aí também você pode, como eu já falei, como paciente, processar o SUS, né? Então, em 2019, a gente gastou só no estado de São Paulo, parece pouco, mas isso já aumentou exponencialmente. Naquele ano, só 9 milhões de reais, só com CBD, só com CBD. Então, desoneraria o SUS também, se a gente pudesse comprar a matéria-prima e atender prescrições aqui no âmbito da farmácia de manipulação. Como é que eu posso lutar, doutora Cláudia? Eu quero lutar, tá bom. Você pode aderir à luta através de associação, da única associação brasileira que trata especificamente da cannabis medicinal manipulada, a Farmacan. Você pode apoiar publicamente ali na página do Senado e do Congresso, né, que compõe Senado e Câmara, mas isso está indo para o Senado agora, quando estamos gravando esse curso, o PL 399, que ele vai incluir também a farmácia de manipulação, aleluia, amém, tá? Ou ingressar você individualmente como farmácia magistral na justiça, questionando a proibição. Aqui está a carinha do PL, onde que você pode ir, na Câmara ou no Senado, para você dizer que você é a favor, tá? Uma vez que seja aprovado esse projeto, ele vai para a sanção do presidente da República, que ele pode vetar também, e a tendência, no caso do atual presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, é uma tendência de veto, caso essa matéria tramite ainda nesse ano de 2022, quando estamos gravando esse material. Após o Senado, vai para a sanção, né, presidencial, ele pode vetar, mas se ele vetar, o Congresso, né, que é Senado e Câmara, tem aí a possibilidade também de derrubar esse veto e fazer a lei entrar em vigor, mesmo sem a sanção ali presidencial. O PL, ele altera a lei antidrogas, olha que lindo. E vai dizer, então, o que vai poder fazer, vai ter uma lei que vai falar o que vai poder fazer com cannabis. Inclui cultivo, pesquisa e estudos, armazenagem, transporte, descarte de extratos de plantas e seus derivados, vai tratar dos medicamentos para uso humano e veterinário, o veterinário está zero regulamentado, assim, ninguém sabe o que fazer, controle especial, né, dessa categoria de produtos, vai retirar a restrição de critério terapêutico, né, vamos lá habilitar o médico ou o veterinário para fazer aí a avaliação e fazer a prescrição do canabidiol, de outros derivados da cannabis medicinal, enfim, em outras formas farmacêuticas, com controle de preço pelo governo, e focando aí no tal do Delta 9, de THC, e no CBD, pelo menos, para que tenha aí um perfil analítico minimamente razoável, para a gente poder saber qual é o padrão mínimo de qualidade do CBD, do THC e dos derivados em geral. Vai também regulamentar
cosméticos, alimentos, suplementos e uma indústria de fibras e tecidos, por exemplo. A fibra da cannabis ou do cânhamo pode ser utilizada para fazer tecido, para fazer tênis, para fazer paraquedas, para fazer roupas reforçadas. Havia já isso, né? Havia tênis Nike de cânhamo, já houve isso no mundo, e aí não vai poder, né? Nem o chazinho e nem a forma fumada. Vai prever, sim, ter regras para manipulação nas farmácias magistrais e também vai ter aí a regra das associações de pacientes. Muito bem, como a gente ainda tem uma proibição na RDC 327 de 2019, aqui eu separei alguns exemplos, e existem inúmeros outros, de manifestações positivas do Poder Judiciário, dizendo o seguinte: querida Anvisa, a sua resolução criou uma distinção entre farmácias de manipulação e as que não têm, que são as drogarias. Você só autoriza um grupo a fazer. Entretanto, isso não pode, Brasil, carece de amparo legal, afronta a liberdade econômica, etc. Outra aqui, ó. Cria reservas de mercado sem suporte na lei. Há de ser afastada porque não cumpre o tal princípio da legalidade, que é eu somente sou obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se for em virtude de uma lei, né? E não de uma RDC e tal, que ela não pode contrariar a lei, né? A gente já cobriu isso, com outras palavras, no início dessa aula. Então, o juiz aqui ainda fala assim: ó, não é que você, Anvisa, não vai poder fiscalizar, vai lá, olha, vê que está bom, mas você não pode proibir. É simplesmente isso, tá? E assim, outras e outras, inúmeras, tem várias. Tem negativa também, mas tem várias positivas muito legais, até porque o tema da cannabis ganhou muita mídia, né? Então, acho que o juiz que vai ali pegar a causa, ele já tem uma outra sensibilidade, né? Diferente de eu chegar lá para um juiz, por exemplo, falar de um SARB, né? De um inibidor receptivo, que nem a sigla a gente consegue dominar direito, que as pessoas não sabem o que é, né? Então, você está tratando aí com um profissional que, como eu, fiz direito, né? Então, tem que lembrar disso. A gente tem uma sensibilidade também do Poder Judiciário, dada a grande cobertura de mídia que o tema vem tendo, né? De aí, pelo menos uns 2, 3 anos para cá. Verifica-se, nesse caso aqui, que o teor da RDC 327, ao vedar a manipulação de cannabis em farmácias e permite que só a drogaria comercialize, está em desacordo com as leis. Gente, está claro, né, que não pode a Anvisa, sob o pretexto de estou com preguiça de fiscalizar, ela vetar todo um setor de operar com algo que ela poderia, que a farmácia poderia operar tranquilamente. Aqui tem uma distribuidora que é a Active no momento também, estamos fazendo esse curso em março de 22, que é a única que está autorizada a importar o canabidiol, porque justamente ela foi à justiça para pleitear esse direito e ela ganhou esse direito. Então, hoje, inclusive, a Active é a única que está fornecendo o ativo de CBD para o setor magistral, para aquelas farmácias que já têm a famosa liminar, né, ou a decisão judicial favorável à cannabis medicinal. Então, aqui a gente tem o reconhecimento lá na Justiça Federal de Brasília do direito de uma distribuidora operar com canabidiol, uma distribuidora que é aqui do nosso setor magistral. Coisa linda, mamãe. Coisa linda mais que Carmen Lúcia não existe. Então, me despeço dizendo que a própria Carmenzinha, linda, maravilhosa, afirmou, por exemplo, que o uso de drogas, ela está falando de outra coisa, tá? Mas no Cannabis Affair, que é um evento voltado aí para temas próprios da cannabis medicinal, e ela afirma, é tão lindo isso, que o uso de drogas não é uma questão de polícia, e sim uma questão de saúde pública. Eu me despeço deixando mais uma vez aqui os meus contatos. Eu sou Cláudia Mano, advogada especializada em vigilância sanitária e assuntos regulatórios e super especializada no setor magistral. Você me encontra aqui nesses lugares que esse QR Code vai te levar e também em diversos eventos no Brasil e fora dele, tratando sobre o tema da cannabis medicinal e muitos outros. Então, esse é mais um conteúdo DLM Consult para você. Espero que você tenha gostado. Acesse as nossas redes sociais, comente, deixa um like, manda foto, marca a gente, que a gente super vai gostar. Namastê para todo mundo. Cannabis medicinal acessível, regulamentada e segura pela farmácia de manipulação? Sim. Beijo e até a próxima.